Bom dia, pessoal, meus amigos, minhas amigas, de todo mundo, no programa Débora Histórica. Nesse programa de hoje, eu vou falar sobre a fome no mundo e no Brasil, numa entrevista com a Selma Prado, uma pessoa maravilhosa que na primeira audição ela vai se apresentar, tá? Essa entrevista ela foi gravada na quinta-feira agora, então ela é bem atualizada. Nós vamos fazer são duas partes dessa entrevista. Eu tenho um programa chamado Débora Histórica na Rádio Cidadã FM 87.5. Hoje é dia 14 de dezembro de 2017. Eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa que sabe muito de todas as coisas. Prado. Eu falei Prado, né? Desculpem, é a Selma Prado. E eu vou pedir primeiro para que ela autorize que eu publique no YouTube, no meu canal do YouTube, e também que esse programa seja participado no programa Débora Histórica na Rádio Cidadã FM. Então, por favor, Selma, eu preciso que você me autorize a publicação. Autorizada. E que você se apresente agora para as pessoas. Bom, gente, primeiro, boa tarde a todos. Meu nome é Selma Prado. Eu sou professora de Geografia, Geopolítica, Geografia Internacional, Geografia do Brasil, Geografia Econômica. Trabalhei durante 35 anos na rede privada de ensino, inclusive escrevendo materiais para pré-vestibular, e atualmente eu trabalho como assessora especial legislativa na Câmara dos Vereadores de São Paulo, em uma área bem interessante, que é a área de projetos, né, colaborando com os vereadores, principalmente na elaboração de projetos ou mesmo de emendas parlamentares. Eu nasci em São Paulo em 1958. Eu venho de uma família totalmente paulistana. Meu pai era de Piracicaba, minha mãe de Campinas, né? Minhas avós também, Piracicaba e Campinas, minhas avós do século XIX, nasceram no Brasil no século XIX. Portanto, as duas foram forreadas, vieram para São Paulo, especialmente minha avó materna, trouxeram seus filhos para cá e foram morar na área central de São Paulo. Portanto, a minha família teve acesso à educação, à infraestrutura, teve acesso a uma série de coisas que, infelizmente, outras famílias negras que se instalaram principalmente na periferia da cidade não tiveram. E graças a esse acesso, todos os membros da minha família puderam estudar, graças a Deus. Nós temos pessoas na minha família de todas as áreas de conhecimento possível e imaginável. E usamos isso, né, obviamente, não só na formação dos membros mais jovens da família, mas também procurando colaborar ao máximo com a nossa sociedade. E é isso que eu pretendo fazer agora em diante, principalmente na Câmara dos Vereadores de São Paulo, depois de 35 anos dando aula. Que ótimo, Selma. Eu conheci a Selma e eu fui percebendo que a Selma, não só percebendo, mas me disseram, né, que a Selma era ótima, ela fofoca ótima, maravilhosa. Não, a Selma, isso, aquilo, aquele outro, porque a Selma precisa estar com a gente, ela é uma pessoa que sabe muito. E aí eu fiquei sondando, fucei no Face da Selma, ela nem sabia até agora. Olha aí, espiã. Aí eu fui falando com ela foi me mostrando os outros projetos que ela tem, né? E assim, uma pessoa de uma sabedoria muito boa. Então, o que eu quero passar para vocês é o que ela sabe, porque é extremamente importante nós sabermos a verdade, porque o que a mídia coloca por aí, nem tudo é verdade, ou é meia verdade, ou é mentira total, né? E a mídia ela é manipulada pelo dinheiro, né? Pelo capital. Então, isso.
Exatamente. Então, o que nós queremos colocar aqui, eu espero que a gente não sofra um acidente, uma explosão, por aí, de repente, alguma empresa, assim, algum poder... Começa a ficar meio nervoso, né? Como tirar as duas do ar. Tirar as duas do ar, né? Mas pode deixar que eu assisto filme de espionagem e esses negócios vão tudo para um lugar onde que, se nós morrermos, sofremos um acidente, as matérias vão continuar. Legal. Então tá, olha, as minhas matérias e o meu programa, eu sempre quero muito, apesar de passar coisas até um pouco tristes aqui, eu gosto de muita alegria, que o papo seja muito à vontade, nada de muita frescura, né, na verdade. Exatamente. Então, do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar da fome, o maior desafio mundial e brasileiro, que a Selma vai falar sobre isso, né? Então, primeiramente, Selma, fala da fome mundial, em primeiro lugar, porque depois do mundo, né, do todo mundo também... Lógico, nós estamos inseridos nele, né? Eu acho que essa questão da fome, que foi o primeiro tema que a gente decidiu conversar a respeito, ele foi consequência de tudo o que aconteceu no mês de outubro aqui em São Paulo, quando o prefeito João Dória apresentou aquele alimento, aquelas bolinhas, né, para distribuição para a população carente na área central de São Paulo. E aquilo foi um verdadeiro pampeiro. Não, porque ele vai dar ração, vai dar resto de comida, vai dar isso, aquilo outro. E houve, da minha parte, realmente eu percebi, lendo tudo que eu li, que havia mas era muita desinformação. E a desinformação ali ocorreu em todos os níveis. Eu percebi que o prefeito não estava preparado, venderam para ele um determinado projeto que ele estudou pouco. Os defensores do projeto não estavam preparados. E eu acredito que nem a igreja que estava ao lado dele nesse momento também não estava preparada por aquela reação negativa que houve, né? E a partir daí, então, conversando aqui, nós duas resolvemos, né, eu e a Débora, nós resolvemos conversar um pouquinho sobre isso. Botar a boca no trombone. Botar a boca no trombone. Mas esclarecer que já houve projetos, né, não chamado Farinata, mas chamado Multimistura, e que revolucionaram e fizeram com que o Brasil saísse, inclusive do mapa, né, da fome mundial e também do mapa da mortalidade infantil mundial, graças ao uso de uma... Oi, pessoal. Então, nós demos uma pausa para as vinhetas, então vamos continuar com essa matéria, tá bom? Então, desfrutem e participem aqui, tá? Com a Selma Prado. A multimistura que é feita com elementos assim bem simples e alguns que são exatamente descartados hoje em dia. Mas existem vários estudos na área de nutrição que mostram que o aproveitamento de casca de banana, casca de ovo e uma série de outros produtos que nós jogamos fora, eles são ricos em nutrientes e que quando compõem uma multimistura, eles podem sim resolver o problema da fome, não só no Brasil. Eu não diria resolver, porque eu não acredito que vai haver uma solução definitiva para a fome no mundo, mas pelo menos amenizar em alguns pontos onde a fome é muito crítica. Né? Por quê? Porque a fome hoje atinge aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo. Né? Nosso planeta hoje tem 7,6 bilhões de habitantes. Desses 7,6 bilhões de habitantes, pelo menos 1 bilhão vive com menos de $1 por dia. Certo? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos já uma parcela da população que ganha R$140 por mês. Como que essa pessoa vai comprar comida? Então, essa questão da fome que atinge aproximadamente 1 bilhão de habitantes no planeta é uma questão extremamente crítica e envolve, principalmente nos países africanos, a morte de inúmeras pessoas diariamente. Não se fala muito disso, mas, por exemplo, a ONU, ela tem esses detalhes
E ela relata, né, que o número de crianças que vão morrer em consequência da fome na África no decorrer do ano, desse ano, de 2017, 2018, e são inúmeras as causas. Mas a questão da fome que é interessante a gente perceber, nós vamos tratar da fome hoje. Não, gente, a questão da fome ela já é tratada há séculos e séculos anos. Inclusive, ela já foi a causa de uma enorme quantidade de guerras, uma enorme quantidade de combates no mundo, né? Existia um teórico alemão chamado Ratzel, que é o pai da geopolítica, e o Ratzel, por exemplo, ele falava do espaço, né, vital. O que era o espaço vital? Nós estávamos vivendo na Europa, no século XIX, não havia tecnologia de produção agrícola e a população estava crescendo. Então, o que você argumentava dentro dessas teorias da geopolítica? Que você precisava conquistar o terreno do outro para você poder expandir, inclusive, a sua agricultura, expandir a sua área ocupada, e esse espaço seria vital para a sobrevivência do seu povo. Então, o resultado, a partir daí, começa a se estabelecer toda uma série de teorias geopolíticas, mas que, se você passar a peneira, você vai descobrir que tem uma causa. Eu preciso de terra. E por que eu preciso de terra? Eu preciso de terra para plantar e poder alimentar o meu povo. Isso daí nós estamos falando do século XIX, tá? Quando eu entro no século XX, por exemplo, graças aos avanços da medicina, a população mundial, após a Segunda Guerra Mundial, ela começa a crescer de maneira quase que assustadora. Nós temos uma explosão demográfica, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, em decorrência da descoberta da penicilina. Né? Então se morria muito, né? Você pega, por exemplo, as famílias no início do século XIX, mesmo aqui no Brasil, era comum ter 10 filhos, ter 12 filhos. E não era só pobre que tinha esse mundaréu de filho, não. Pobre tinha 10, 12, 16, mas rico também tinha 10, 12, 16, as famílias eram enormes. E por que acontecia isso, né? Não tinha televisão. Não, televisão de menos dessa situação. Na realidade, o que acontecia é que as famílias se preveniam. Como elas se preveniam? Eu punha 10 filhos, porque eu sabia que as mais diversas doenças que não tinham cura iam matar pelo menos metade, né? Então eu punha 10 para ficar com 5. Era mais ou menos isso, a jogada, né? Então minha mãe teve 12 filhos, mas 3 morreram. Isso daí era muito comum no início do século XIX. Essa situação começa a mudar a partir do momento que nós temos um avanço na medicina muito grande, e isso vai acontecer logo após a Segunda Guerra Mundial. Oxe, só não pagar. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando da entrevista. É claro que primeiro ela falou dela, porque vocês precisam saber, nós precisamos saber quem está falando, da importância da pessoa, do conhecimento da pessoa. Então, eu repito que a Selma, ela trabalha com isso, é uma pessoa extremamente esclarecida. Vai ter muito mais assuntos para ela falar depois, e nós vamos realmente prosseguir com diversos. Vamos lá, tá bom. Então, como eu estava dizendo, a partir da década de 50, com o avanço da medicina, a mortalidade infantil começa a cair. Aliás, a mortalidade geral começa a cair. As famílias começam a diminuir de tamanho, a urbanização começa a aumentar. Aí nós temos um problema. O homem está saindo do campo e vindo para a cidade. A partir do momento que essa urbanização, que já, na Europa começou já no final do século XVIII com a Revolução Industrial, e aqui no Brasil ela vai começar no início do século XX, com a crise do café em 1929, a população começa a sair do campo para a cidade, até porque São Paulo, por exemplo, começa a se industrializar. Então, há essa migração do campo para a cidade. Nós temos um novo problema. Qual é o problema? Antes o homem plantava aspas, mais ou menos, em tese, aquilo que ele comia. E na cidade ele vai plantar onde? Certo? Bom, mas o cara plantava lá no campo, mas tinha enchente, tinha seca, e ele acabava passando fome. Sim, isso acontecia. É óbvio, tá?
Porém, quando ele chega na cidade, a situação é mais crítica, né? Porque ele não tem onde plantar, ele não tem onde garantir a sobrevivência dele, a subsistência dele. Portanto, a subsistência dele só será garantida através de uma condição. Ele tem que trabalhar, ele tem que ter dinheiro. Se ele não tiver dinheiro, ele simplesmente não come. E aí você vai ter um movimento em que a fome está saindo do meio rural e está chegando no meio urbano. Quando a fome chega no meio urbano, várias teorias começam a ser elaboradas, são teorias demográficas. Uma delas é a teoria de Malthus. O que Malthus dizia? A população mundial tem que parar de crescer. Ela tem que parar de crescer. Por quê? Porque os alimentos, eles crescem em progressão aritmética. E a população mundial está crescendo em progressão geométrica. Essa é a primeira grande teoria. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que a população cresce muito mais e muito mais rápido do que o alimento. No tempo que eu plantei um pé de alface, que eu demoro praticamente 3 a 6 meses até para colher um pé de alface muito grande, que dá mais ou menos uns 3 meses aí para você colher um pé de alface grande, quantas crianças nasceram nesses 3 meses? Não, milhares. Esse pé de alface vai alimentar essas crianças que vão nascer? Não. Então, o que ele dizia? Que era necessário conter o crescimento populacional de qualquer maneira para evitar que a fome atingisse todos e a humanidade acabasse caindo numa verdadeira catástrofe. O que essa teoria não avaliava é que se houve uma revolução industrial e a indústria começou a produzir de maneira muito mais acelerada, a partir da década de 20 houve uma revolução agrícola. Quando o homem começa a sair do campo para a cidade, o campo precisa produzir de qualquer maneira, porque agora o campo tem 2 funções, ele vai se abastecer e vai abastecer a cidade. Então, quer dizer que o campo fica ali com as 2 obrigações. Ele tem que se manter e ele vai ter que manter o cara na cidade também. Como que ele vai fazer isso? Através da mecanização. Então, nós começamos todo o processo que vai entrar o trator, vai entrar a colhedeira, vai entrar sistemas de irrigação. Isso começa nos Estados Unidos, depois se propaga pela Europa. Toda essa mecanização vai colaborar para uma coisa que até então ninguém se preocupava. Produtividade agrícola, que é muito diferente de produção. Produção volume que eu produzi. Uma área enorme, etc. e tal, eu preciso de uma grande área para ter uma grande produção. Produtividade é outra coisa. Produtividade, ela funciona mais ou menos assim. Nesse quadrado aqui, um quadrado pequenininho, esse ano eu consegui colher 10 espigas por milho. Tá? O ano que vem eu vou usar uma semente selecionada. Vou usar um sistema de irrigação melhor. Vou usar um sistema de adubação melhor. E nesse pedaço de terra eu vou conseguir obter 20 espigas por milho. Nesse caso, eu não tive aumento de produção, eu tive aumento de produtividade, que é o grande desafio atual do campo. Não é aumentar a área cultivada, até porque Estados Unidos não tem mais para onde expandir a área agrícola. Europa não tem mais para onde expandir a área agrícola. Um dos poucos países que ainda tem terra disponível para expansão agrícola no mundo é o Brasil. Bom, nós vamos para uma vinheta daqui a pouquinho e depois nós voltamos com a matéria, né, tá? E eu espero que vocês estejam gostando. Eu preciso muito, gente, que vocês me deem um retorno, né? Não o retorno que tá... Ô, Deise, você tá ouvindo? Porque você falou assim para mim que não tava ouvindo, deve ser alguma coisa aí, porque nós estamos no ar agora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Daqui a pouco a gente volta, então, com a Selma. E eu gostaria muito que vocês dessem um retorno para mim dessa matéria, né? Do que vocês estão gostando, se vocês não estão, se vocês gostaram da música, se está faltando alguma coisa. É importantíssima essa nossa comunicação,
né, para que cada vez faça melhor. Esse é o segundo programa, ainda eu sou marinheira de primeira viagem, então esse é o segundo programa que eu faço, ainda estou moldando tudo aqui, os assuntos, e nós temos muito mais coisas para a gente conversar, tá? O que eu tenho para falar para vocês também é da nossa reunião da Sociedade Amigos da Vila Sônia, aproveitando, né, antes da vinheta, que a reunião vai ser hoje, às 14 horas, no Espeto Murato, na Avenida Professor Francisco Murato, 3693. Né? Vão estar algumas pessoas lá para nós podermos fazer a programação. Essa é uma reunião de planejamento, tá? Então eu espero que o pessoal da Vila Sônia colabore, e quem está colaborando com a reabertura da Sociedade Amigos da Vila Sônia é o Jornal Gazeta de Pinheiros. Obrigada, Wilson Donini. Né? Obrigada também para o Espeto Murato por ceder o espaço para nós, porque nós ainda não temos sede. Os meus agradecimentos a Pedras Rebouças, que fica na Avenida Guilherme Dumont Vilares, pertinho da Avenida Professor Francisco Murato. Então vamos entrar lá na vinheta, e daqui a pouco nós voltamos com essa matéria da Selma, e depois da matéria da Selma nós vamos ter mais músicas e um pouco mais. Oi de novo, pessoal, estou aqui de volta. Vamos continuar com a matéria da Selma Prado, então, sobre a fome no mundo e no Brasil? Então vamos lá. É o Brasil, porque nós temos ainda uma densidade demográfica muito baixa. Nós temos 28 habitantes por quilômetro quadrado, isso não é nada. E já estamos indo para quase 90% de população urbana. O que significa que nós temos muita terra ainda disponível, nós temos água, nós temos um clima favorável, coisa que não acontece, por exemplo, e não temos ainda uma guerra civil, um conflito que possa causar danos ao abastecimento. Isso significa que o Brasil, ele ainda tem uma situação extremamente favorável no que diz respeito à produção agrícola e o abastecimento populacional. Certo? Até porque o campo de hoje, o campo brasileiro de hoje, é um campo muito moderno, um campo mecanizado. Nós temos um contraste muito grande, né? Nós temos pequenas propriedades que estão cultivando como se estivesse no século XVI. Coisas do Brasil. E temos outras propriedades que estão cultivando como se estivesse no século XXIII, usando GPS, usando radar, usando sistema de bombardeamento de nuvem, tudo que você possa usar. Drone, contando gado, entendeu? Com GPS, né? Usando aqueles brincos, né? Então, tudo aquilo computadorizado, você tem toda essa tecnologia, e do outro lado você tem um coitadinho ali com a enxada ainda na mão, etc. e tal. Mas, de qualquer maneira, essa revolução agrícola que acontece lá no início do século XX, ela vai pegar essa teoria de Malthus e vai... Lá você está falando bobagem. Entendeu? Porque hoje o problema não vai ser mais a produção, o volume de produção. E o problema no campo moderno, especialmente fora do Brasil, da produtividade, que é a elevação mesmo, ocupando a mesma área, ele também já vem sendo resolvido. E hoje, se eu for analisar todo o volume de alimentos que tem no mundo e a população mundial, hoje o campo mundial, tá? Não estou falando só o brasileiro, ele tem condições de garantir as 2.200 calorias para todos os seres vivos do nosso planeta. Acabou. Não tem como passar fome no planeta Terra nesse momento. Eu estou falando nesse momento, porque agora eu estou trabalhando com dados de 2016. Não tem como. E aí você vai olhar na minha casa e vai falar, mas tem gente velho, tem gente velho. Aqui no Brasil nós temos hoje, isso são dados do governo federal, de janeiro, deixa eu estar até com o nome dele aqui, Silvino Reck, assessor da Secretaria-Geral da Presidência da República, tá? Que ele teve numa audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos
e legislação participativa em 2017, portanto foi agora essa audiência pública, e ele dá dois dados muito preocupantes. Primeiro, o Brasil conta hoje com 20 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha internacional de pobreza. Isso significa que existe hoje 20 milhões de pessoas ganhando menos de $1 por dia. Existem 20 milhões de brasileiros hoje ganhando menos de R$140 por mês. Por mês. Não estou falando por dia, eu estou falando por mês. Certo? Outro dado interessante. Não, deixa eu só terminar. Outro dado interessante que ele dá é que existe hoje no Brasil 7 milhões de pessoas passando fome extrema. E isso eu não estou falando de 7 milhões no sertão, porque nem tem isso lá. Eu estou falando que existe gente hoje que não consegue, às vezes, comer uma vez por dia aqui na periferia de São Paulo, nos morros do Rio de Janeiro, nos alagados do Recife, certo? Nos alagados do Recife, ou seja, nas franjas das cidades do Brasil hoje, existe 7 milhões de pessoas passando fome. Bom, pessoal, nós vamos continuar com essa matéria na próxima semana.